Olá, amigos aqui do Revolução Industrial Brasileira e do canal do Professor Paulo Gala. Mais uma vez, essa nossa joint venture, essa nossa participação conjunta dos dois canais, vai trazer para você um tema aí da atualidade econômica brasileira. A nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, chegou à sua mínima histórica, 4,25%. Essa decisão foi tomada pelo Banco Central na semana em que nós estamos aí gravando essa conversa. Eu vou perguntar ao professor Paulo Gala. Afinal de contas, né, nós temos uma Selic, bom, juro baixo, né, porém um spread bancário ainda muito alto, uma atividade econômica muito reduzida, né, muito deprimida, e certas, né, contingências aí, quer dizer, uma necessidade de financiamento da economia muito grande, o crédito privado vem, mas não vem, o crédito público não vem, apesar do juro estar baixo, um endividamento que pode mexer com a questão do teto fiscal, ou seja, todo um conjunto de problemas bem complexos aí que eu vou embrulhar, empacotar numa fita vermelha e passar para o Paulo Gala. Paulo, a palavra é sua. Obrigado pelo presente, Fausto. Eu vou desembrulhar ele aqui aos poucos, até porque é um presente que eu gosto, né? E faz parte do meu dia a dia ficar desembrulhando esses presentes, né? Bom, a primeira coisa que assim, eu queria registrar que eu trabalho no mercado financeiro, dou aula de economia, estou nessa praia, né? Desde os anos 90, né? Mais rigorosamente, eu comecei a estudar economia em 1994. Veja só, Fausto, no ano da graça de 94. E eu cresci ouvindo dizer que o Brasil não poderia ter juro baixo, que seria uma coisa impossível, que se o juro no Brasil fosse muito baixo, todas as pessoas morreriam, que teria uma onda de apocalíptica na economia brasileira, né? Começou nos anos 90 que o juro real nunca poderia cair abaixo de 10% no Brasil, né? Eu sempre achei meio absurda essa ideia, porque eu olhava todos os emergentes, inclusive os piores do que o Brasil, e eles tinham taxas de juros menores, né? Depois, nos 2000, mudou para taxa de juros nominal abaixo de 10%. Nunca o Brasil poderá ter uma taxa de juros nominal abaixo de 10%. Aí a taxa veio para 7, na era Lula e Dilma, agora veio para 7, para 6 e veio para 4,25, né? E nada aconteceu, né? Então, isso só para registrar que realmente os economistas não entendem nada de economia, né? Porque o que eles falavam que não poderia acontecer, aconteceu, e o que eles falavam que ia acontecer se o juro fosse tão baixo, não aconteceu. Então, de modo que, muito cuidado com os economistas, né? Aí o segundo ponto que eu acho importante é entender por que os juros veio para 4,25, né? E agora, como todo bom economista, eu vou contar a história do que aconteceu, né? Porque é sempre mais fácil você contar a história de algo que já ocorreu, né? Do que, como diz um amigo meu, fazer previsões é muito difícil, especialmente em relação ao futuro, né? Então, vamos falar do... Vou adotar para minha vida essa daí, mas pode prosseguir. Então, vamos ver o que aconteceu. E aí tem um debate legal, que é um debate público importante, né? Porque o governo fala assim, tá vendo? Agora com o rigor fiscal, com o teto do gasto, finalmente a gente trouxe os juros para baixo, então é um grande mérito desse governo, porque ele aprovou o teto do gasto, esse governo está sendo restritivo, e por isso o juro é baixo graças a esse governo. Acho que assim, isso é uma meia-verdade, né? O que é a meia-verdade que está certa é que nunca, eu acho, a gente teve uma política fiscal tão restritiva no sentido de contrair gasto público, né? Realmente o gasto está, apesar de a gente ter um déficit nominal que está girando aí entre 100 e 130 bi, o ano passado foi um pouquinho melhor porque vendeu os postos de petróleo, mas apesar da gente estar com déficit, no delta o gasto público não está injetando demanda na economia, na variação. Então a gente está realmente com uma política fiscal muito restritiva. E é do livro-texto básico de economia que quando você tem política fiscal restritiva, você tira a demanda da economia, né? Se você tira a demanda e ninguém mais comparece com demanda, a economia fica deprimida. Se ela fica deprimida, tem desemprego, não tem inflação e o juro é baixo. Então, nesse sentido, realmente a política fiscal restritiva está contribuindo para o juro baixo, mas ao mesmo tempo ela está meio que matando o paciente, né? Porque a gente está numa situação meio de paz dos cemitérios, né? Mas não foi só isso. Eu acho que também a onda de expansão de crédito, no que eu chamo de uma espécie de bolha da era Lula e da era Dilma, que depois implodiu em 2014, 15, 16, a gente poderia ficar horas aqui falando por que implodiu, de quem foi a culpa, se foi do Levi, se foi da Dilma, se foi do Lula, se foi do BNDES, se foi o represamento de preço administrado, se foi o choque da Selic, enfim, N fatores que explicam esse acidente de avião, que aliás está muito bem retratado nesse livro aqui da minha amiga, que está maravilhoso, vou fazer aqui um merchanzinho, que é da Valsa Brasileira, que eu ganhei de Natal, inclusive eu gostei tanto que eu estou gravando um curso junto com a Laura, um curso EAD, sobre esse livro, que, a meu ver, é o que melhor explica essa crise
brasileira do 14, 15, 16. Fica a sugestão também, se você não leu, leia. Eu vou, além de dizer para você que vou ler o livro, vou também já fazer um convite público à professora Laura Carvalho para que possa ser entrevistada aqui, tal como você é entrevistado regularmente, aqui no Revolução Industrial Brasileira. Vou aproveitar também, já juntando com o Jabá, fazer o convite. Pode prosseguir, Paulo. Obrigado. Boa, boa. Aliás, recomendo fortemente. Vou falar para ela, ela é minha grande amiga. A gente dividia a sala na GV, até para você ter ideia. Logo que ela voltou para o Brasil, depois do doutorado lá que ela fez da New School, ela ficou um pouco na GV, depois foi para a USP e virou professora titular. Mas, então, e ela retrata muito bem na valsa brasileira essa implosão da economia brasileira, né? O fim do que ela chama de milagrinho. Que, na verdade, foi o Baixa que cunhou esse termo, né? Então, quando a economia implodiu, ela meio que morreu, né? O desemprego estourou, foi para 13%. Então, a gente vem de uma implosão econômica no 2015 e 2016. E essa implosão econômica criou uma espécie de depressão na economia brasileira, uma espécie de estagnação. E essa depressão e estagnação da economia brasileira fez com que a inflação caísse muito, né? Não fosse o choque da carne no ano passado, não fosse a greve dos caminhoneiros no ano retrasado, a inflação teria fechado praticamente em 3%, o IPCA em 3% em 2019 e 2018. Então a inflação está muito abaixo da meta, o que mostra que não há pressão de demanda nenhuma na economia brasileira, né? Então é uma economia meio que semi-morta, estagnada, e o Banco Central tentando estimular ela, reduzindo o Selic, e ao mesmo tempo o governo contraindo o gasto, e aí ele não consegue estimular a economia, porque só a política monetária está sem potência, né? Porque ela teria que estimular os empresários a investirem mais, mas eles não querem, porque já estão endividados, porque tem muita capacidade ociosa, porque perderam o bonde da tecnologia, os consumidores também estão meio desgostosos, porque ainda tem dívida, tem medo de perder emprego, os salários não sobem, muitos foram recontratados por salário mais baixo, então a gente está num quadro realmente de estagnação, de quase depressão, e a política monetária está fazendo o que ela deve fazer, que é tentar baixar ao máximo para ver se estimula a economia, né? Então eu acho que as duas explicações são essas, né? O teto do gasto e a política fiscal restritiva, sem dúvida, que tira a pressão, né? E a implosão da economia que veio lá de 14, 15, 16 nos colocou numa semi-estagnação, né? Essa semi-estagnação, ou quase depressão, aliás, só uma piada infeliz aqui, Fausto, até de mau gosto, mas sabe qual é a diferença entre estagnação, entre recessão e depressão? Recessão é quando o seu amigo perde o emprego, depressão é quando você perde seu emprego, né? Então, a gente está realmente numa situação dramática, né? Estou fazendo piada de coisa triste e grave aqui, mas o fato é que o Brasil continua sem crescer, a gente provavelmente vai completar o 4º ano de estagnação da economia brasileira, né? É complicado, né? Complicado. Agora, Paulo, aproveitando os últimos minutos aqui desse vídeo, eu queria te perguntar o seguinte: você tem uma ideia e gravou ela dentro de um vídeo que tem um título muito chamativo e que já circulou muito pela internet, eu já assisti algumas vezes, e que você diz o seguinte: a morte dos juros no mundo, né? No seguinte sentido, depois da crise de 2008, né, houve esse programa chamado Quantitative Easing, né, traduzido como afrouxamento monetário, que é basicamente uma injeção de liquidez nos mercados do mundo através de taxas de juro cada vez mais baixas, a um ponto em que chegaram a ser negativas, né? Assim, é uma coisa meio inacreditável. Imagina você que está nos assistindo, você vai tomar um empréstimo para comprar um carro e toma lá 10 mil reais, compra seu... Eu sei que não é 10 mil reais, tá? Eu tô só fazendo a conta. Toma 10 mil, compra seu carro. No final do tempo, você paga 9.900 ao banco. Isso são juros negativos. E isso está ocorrendo no mundo hoje em dia. Quer dizer, como é que se enquadra, então, essa nossa realidade de juros a 4,25, juros básicos, né? Não estou nem falando do juro com o lucro do banco, que é o spread, né? Mas como é que se enquadra isso nesse cenário da morte dos juros que você já comentou tantas vezes, o Paulo? Foi ótimo você ter mencionado isso, porque, na verdade, a morte dos juros no Brasil é filha da morte dos juros no mundo, né? Também, pelo fato dos juros estarem muito baixos no mundo, isso pressiona também a taxa de juros aqui para baixo, porque a gente consegue atrair capitais com uma taxa de juros muito mais baixa do que no passado, né? Porque o importante é sempre você olhar o diferencial de juros do país emergente e do Brasil em relação ao país rico. Mas esse ponto é legal a gente explorar mais, Fausto, porque tem muita gente que acha que foram os bancos centrais que causaram esse juro zero ao fazer uma injeção maciça de liquidez, né? E é verdade que eles causaram, no sentido que eles colocaram muito moeda, eles imprimiram mais de 10, para você ter ideia, quase 15 trilhões de dólares foram impressos, na impressão monetária de verdade, desde que a crise de 2008 estourou, né? Tô falando do Banco Central europeu, inglês, japonês, chinês e americano, tá? A pergunta que a gente tem que fazer é, mas por que eles reduziram tanto a taxa de juros e por que a economia não responde?
Porque o drama do Banco Central é justamente tentar controlar a inflação e estimular a economia. Como não tem inflação e a economia está morta ou estagnada, ele vai baixando os juros até onde ele conseguir. Então ele baixou, a economia não reagiu, ele zerou o juro. E a inflação não veio, né? Ao contrário do que todo mundo acredita, que aprende, até brinco na escola de economia, na graduação, você aprende metade das coisas estão erradas, né? A principal delas é que a impressão monetária causa inflação, né? A impressão monetária causa inflação sob determinadas condições, né? Que não são as condições do mundo, né? Que está aí depois de 10 anos estagnado. Então, e a resposta, brevemente, a gente poderia até explorar isso em outro vídeo, é que o mundo rico atingiu uma situação de endividamento nunca antes vista. Hoje, a dívida mundial dos países ricos, pública e privada, passa de 250 trilhões de dólares, para você ter uma ideia, Fausto. Nunca as empresas, os consumidores, as famílias estiveram tão endividados no mundo rico, tá? Pensa na família americana clássica. Ela tem uma casa, mas tem um mortgage, que é a dívida, o valor da casa. Ela tem um carro, mas tem uma dívida que é o valor do carro. O filho vai para a escola, mas ela tem uma dívida estudantil. Então, de verdade, quase metade dos americanos não tem ativo nenhum. Eles são totalmente alavancados, né? Porque na medida em que o crescimento fraquejou lá, principalmente pós 1990, e com o avanço da Ásia, né, que a gente vê naquele filme, acho que eu já até te falei da fábrica americana, claro. Os americanos foram realmente, a classe média americana foi destroçada pelos asiáticos, né? Então o americano não tem mais aquele American Dream de ter aumento de salário, ter uma casa linda no subúrbio e aumento de produtividade, né? Na verdade, ele tá apanhando do asiático agora, e a única coisa que ele faz é conseguir se endividar. Então, de forma ultra resumida, a gente criou uma dívida explosivamente grande no mundo, e o Banco Central, e isso daí as pessoas não consomem mais, não investem mais, porque elas nem têm ganho de salário consistente, nem podem se endividar mais, e o Banco Central fica cortando juros para tentar estimular, mas também não consegue. Então, só restaria a via do investimento público, do investimento principalmente em infraestrutura, que poucos governos estão querendo fazer. O que o Trump fez foi cortar mais imposto, que deu uma ajudadinha, mas também não resolveu o problema de vez, né? Trazendo de volta para o nosso caso brasileiro aqui, nossa casinha, né? Se só o investimento público vai, né, mobilizar alguma coisa, a verdade é que, bom, demanda por investimento público não falta, né? Temos um país aí onde só 12% das rodovias são pavimentadas, para ficar num único dado, né? Afora toda a questão de saneamento, moradia, etc. Mas, enfim, existe essa crença aí que nos governa agora de que o investimento privado virá de algum lugar para nos salvar. Vamos ver o que acontece. Paulo, muito obrigado por mais essa participação aqui com a gente no Revolução Industrial Brasileira. Você que nos assiste, se inscreva no Revolução Industrial Brasileira e no canal do professor Paulo Gala. Vai aprender bastante e tirar um pouco desse ruído monotônico do debate econômico que você vê aí na televisão, né? Um abraço aí para vocês, até uma próxima.